É 5 qual? Marcos 5, 1. Vamos só encerrar hoje lá o assunto de guerra espiritual e tal. A gente começou com a questão do Natal, né? Com as práticas natalinas pagãs e tal. Falamos sobre infestação demoníaca na casa. E aí a gente encerra hoje com a questão da opressão e possessão demoníaca. Né? Então, o interesse do diabo não é só ficar e infestar a casa de ninguém, ele quer entrar nas pessoas, né? Fazendo morado nas pessoas. Entende? A gente já esperava por isso, eu já esperava. Depois disso, fosse ser uma semana difícil. Fiquei bem perturbadinha. Eu tive opressão, ataques demoníacos, arroz, teve. Não teve, O que aconteceu? Eu acho que é não. Eu não sei porque eu não ouvi direito, mas depois no domingo, quando a gente chegou, lá em casa tinha uma santinha, uma senhora parecida, que era do meu pai, muitos anos. Eu sempre falo, vou tirar, e eu sempre esqueço, porque minha mãe não liga também. E aí no domingo, né, aí eu falei, Alex, vamos lá comigo tirar. Aí eu falei, vamos lá comigo tirar. E ele, tô com medo de tirar, não sei o que. Aí eu sentei na cama e ele foi lá tirar. Aí o que você ouviu? Eu não sei o que você ouviu. Aí ele ouviu um barulho e se pegou correndo e saiu do quarto. Mas ele ouviu mesmo um barulho. Aí depois eu fiquei bem, durante a semana eu fiquei bem assim, assustada. Eu nem consegui dormir com a luz apagada. Tive que dormir com a luz acesa. Mas a gente tirou e jogou fora. O coração foi A frequência cardíaca dele foi 120. Ficou com medo? Bem feito, ele ficou falando que era só eu. Depois eu contei pra você que eu faço muito. Ontem? Não esquece. Bom, vamos ler aqui, depois a gente fala sobre essas experiências. Todo mundo achou aí? Sim. Entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: O que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Aí eu estava já canalizando, estava totalmente possesso, canalizando um espírito que estava falando através da boca dele. Esse é o grau mais alto de possessão, tá? Onde a pessoa praticamente já está, não tem mais, ela perde as suas faculdades, né, a sua identidade, e ela passa a expressar a identidade do espírito que está dentro dela, tá? Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é meu nome, porque somos muitos. Quer dizer, uma pessoa só pode ser possuída por muitos demônios. Legião se não me engano, legião é um termo do exército romano. São 6.000 soldados. Provavelmente era esse número de espíritos que estava dentro do homem, né?
e rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Isso aí já é um outro assunto, que é a questão do território. Territorialidade, a gente não vai entrar nessa questão, mas para frente a gente talvez entre nisso. Tá? Se for da vontade de Deus se fala sobre isso. Tá? Onde que eu parei? Tá, e ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo, os espíritos imundos entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogava. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo e temeram. Tá? O homem foi liberto. Diz que estava vestido porque ele andava nu. Tá? Então aí aqui nós temos várias características da possessão. São raros os casos que chegam a esse ponto, a esse nível, né? Mas existem diversos graus começa com a opressão e desenvolve para a possessão. Tá? Os sintomas da opressão, os sintomas da possessão são entrelaçados. São mais ou menos os mesmos. A questão das legalidades, do porquê isso vem a acontecer com uma pessoa, é a mesma que eu falei da questão da infestação na casa. São as mesmas legalidades. Tá? É aquilo lá que nós já tratamos. Então não vou entrar nessa questão das legalidades, nós já falamos sobre isso. Vamos entrar nos sintomas para nós podermos identificar essa questão aí. Tá? A linha que divide a possessão da opressão é muito tênue, quer dizer, é muito fina. Você nunca sabe, na verdade, como diferenciar, assim, de uma maneira mais específica, se a pessoa está numa fase de opressão ou se ela já entrou numa fase de possessão. Tá? Porque os sintomas são muito parecidos, tá? Os mesmos, praticamente. E uma pessoa que está sob opressão, ela fatalmente, ela continuar nessa posição e não for liberta, ela fatalmente poderá vir a experimentar uma possessão. Tá? E a possessão também ela tem diversos graus. Ela não é totalmente forte no início, mas se continuar aquilo pode avançar, né? Avançar e se tornar uma coisa bem grave mesmo, como acontecia com este homem aqui. Como que é no início? Vamos tentar explicar aqui mais ou menos, tá? Como é que ela começa como uma opressão. Veja bem, primeiro eu quero especificar bem. O cristão verdadeiro, o cristão que tem o Espírito Santo, ele não pode estar debaixo de uma opressão, né? Não é possível ele estar debaixo de uma opressão, muito menos de uma possessão, mas ele pode sofrer ataques demoníacos. O ataque é uma coisa, ele vem, ataca e vai embora. Você expulsa e vai embora, ele vem, te ataca. Agora, a questão da opressão, quer dizer, a continuidade daquele problema, ou da possessão, que é o próximo estágio, aí é que é o problema. Um cristão verdadeiro que tem o Espírito Santo, eu não acredito Mas a possessão é o quê? que possa chegar a esse ponto. Tá? Porque ela tem o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai permitir, não vai conviver com o demônio dentro da pessoa, dentro dele, junto com ele. O demônio não vai ter espaço ali.
O demônio, ele é... Mas, no entanto, o cristão verdadeiro, que tem o Espírito Santo, pode enfrentar ataques. É porque ele é ladrão, né? Pode Ele ter é visões, pode ter, ousado. ter algumas experiências, pesadelos. Pode vir, mas, tipo, você... Satanás não tentou Jesus, não se aproximou de Jesus para tentá-lo? Muito mais nós seremos tentados, seremos atacados, tá? Então vamos lá. Eu falei aqui, a linha que divide a possessão da opressão é muito tênue e os sintomas se entrelaçam, eles são parecidos, tá? São basicamente os mesmos, tem algumas diferenças assim, que são sintomas próprios da opressão, sintomas próprios da possessão, tá? Como eu falei, legalidades a gente já viu. A questão do pecado, a questão da prática de pecado, né, tal. Se fosse só por cometer erros e falhas, todo mundo estaria suscetível a essa infestação demoníaca, né? A prática de pecado, prática de iniquidade, sem arrependimento, tá? Sem a pessoa mudar. A questão da invocação, a questão de você trazer objetos que eu ia falar, mas deixa isso para mais para diante, a questão de objetos consagrados que você pode vir a trazer para dentro da sua casa, né, tal. Bom, o primeiro sintoma que você vê aqui muito claramente nesse texto que eu li, o que é? A agressividade. A pessoa que está num processo de possessão, ela se torna altamente agressiva, violenta. Entende? Isso vai só piorando, vai só aumentando, até chegar a um nível que tem que se prender a pessoa, tem que se amarrar a pessoa em algum lugar, deixar ela presa porque ela ataca os outros. Entende? Isso é um grau, um nível bem adiantado, né? bem avançado. Os hospitais psiquiátricos estão cheios de gente assim, não é? Os psicólogos, os psiquiatras pensam que é um caso de esquizofrenia, um caso de neurose, e de repente é uma possessão. Entende? Estou dizendo que são todos, gente. Mas pode haver, em hospitais, principalmente psiquiátricos, tem ali pessoas que, elas não são na verdade loucas, mas elas têm problema de possessão demoníaca. O psicólogo, o psiquiatra não tem devidamente o discernimento para lidar com isso, então ele lida conforme o conhecimento dele, que ele acredita. Assim, a maioria dos intelectuais, né, dos psiquiatras, não acreditam assim, em possessão, em essas coisas. Então eles tratam como louco, e muitas vezes não é. Às vezes é e muitas vezes não é. Geralmente pessoas que têm que ficar amarradas, de tão agressiva que é caso de possessão. É o que acontecia com o endemoniado gadareno. No caso, quanto mais espíritos a pessoa tem, mais forte ela é. Então ela pode se tornar muito forte, a ponto de ninguém conseguir segurá-la, ninguém conseguir detê-la. Aqui eles prendiam lá o endemoniado com cadeias, com grilhões, e ele despedaçava o ferro, quebrava o ferro, entende? Ou a corda, sei lá, corrente. Ele quebrava o elo da corrente e se soltava, entende? Em outros textos diz que ele atacava as pessoas, ameaçava. Ninguém podia ficar perto dele, ele ficava ali andando naquela região ali, perto dos cemitérios, e ali todo mundo que passava, as pessoas não podiam passar por ali porque ele avançava nas pessoas, ele atacava.
Então essa agressividade é um sinal evidente de possessão demoníaca, né? Então eles podem entrar em animais. Pode. Com a permissão de Deus, porque o animal não tem legalidades. O animal não tem legalidades para ter um espírito habitando, vir sobre ele, mas por alguma permissão de Deus pode acontecer. Dá dó deles. Tá? Mudanças bruscas de humor, bruscas que eu digo é repentinas. A pessoa está ali calma, de repente ela muda, se torna agressiva, começa a falar com você de maneira brusca, agressiva, né? Ameaças, começa a te ameaçar, vou te matar, vou te bater, vou te... E um minuto atrás, um instante atrás, eu estava conversando com você normalmente. Entende? Aí, de repente, há uma mudança. Virou. Então, é um sinal, uma evidência, vamos falar em termos de evidência, de que a pessoa está perturbada por demônios. Tá? Até mesmo num estado de possessão. O estado de possessão, muitas vezes, a pessoa só tem lampejos de insanidade. Na maior parte do tempo ela está lúcida. Até conversa com você, até trabalha, até tem a sua vida. Mas aí ela tem os surtos, onde há a manifestação do espírito. O sinal de que ela está possuída. Mesmo tendo ali, às vezes até passa dias tendo uma vida normal, conversando, trabalhando, mas aí ela, de repente ela surta. De repente ela surta. Geralmente ela passa a agressividade, violência, entende? Fazer coisas que geralmente ela não faria no seu estado normal, no seu estado natural. Então esse é um sintoma de possessão. O auto-isolamento, tem gente que gosta de ficar sozinha, na maior parte do tempo, não estou me referindo a isso. Tá? Mas tem... Geralmente, quando uma pessoa ela é muito sociável, muito alegre, sabe, aquela pessoa que gosta de conversar, gosta de estar no grupo, gosta de festa, gosta de conversar, gosta de socializar, tal, de repente ela se isola. De repente ela... Somos sem um motivo aparente, não morreu ninguém da família, não aconteceu nada assim que você saiba que pudesse ter ocasionado aquilo. Então pode ser um sinal de possessão. O espírito conduz a pessoa ao isolamento, a se isolar, a se afastar das pessoas, a evitar as pessoas. Então a pessoa, ela não é assim, não é... Você quando a conheceu, ela não era assim, o caráter dela não é esse, mas ela passa a se comportar assim. Então pode ser um sinal de perturbação demoníaca, de possessão, né, demoníaca. Nós falamos aqui no outro dia sobre o espírito de mulambo, né? Que faz com que a pessoa ela abandone o convívio familiar e saia para a rua. E sai andando. Na Cracolândia está cheio de mulambo, cheio. Pessoas que abandonaram a família, largaram o convívio familiar e saíram para o mundo. Foram, né? O próprio vício de drogas, o vício da cocaína, tal, que já é uma instigação demoníaca na vida da pessoa, já é um sinal de presença de demônios na vida da pessoa, o fato dela se entregar à droga, o fato dela se tornar uma dependente de drogas, já é um indício de opressão demoníaca na vida da pessoa, então faz com que ela saia. No caso do demoniado gadareno aqui, ele ia para os cemitérios. Se isolava, ia para os
pros desertos. O espírito não gosta de ir sozinho para o deserto, mas quando ele está em alguém, ele geralmente leva a pessoa com ele por esses lugares. Então, como eu falei, começa com aquele isolamento, com aquele auto-isolamento. A pessoa não tem essa índole de se isolar, como eu falei, era uma pessoa que socializava, que gostava de festa, estava sempre cercada de pessoas, estava sempre em rodas de amigos, então de repente ela abandona o convívio com as pessoas, evita contato com as pessoas. Pode então ser um indício de perturbação demoníaca, possessão demoníaca. Automutilação, né? O demônio se feria, né? O rapaz demônio se feria com pedras. O rapaz que a menina é um sinal de perturbação demoníaca. Mas eu Tá? Podia estar fazendo isso. Não falou. Então, Ah, tem alguns que fazem porque está virando, parece que uma modinha. Mas mas você começa não... pela modinha. mas Mas é verdade, esse não, tipo modinha. de ato é um ato de instigação demoníaca. Eles começam a sentir dor, É, deseja, começa vai ficando mais A se mais- cortar, de repente ele não sente mais dor, começa a ver o sangue jorre, aí não vem a dor, isso é sinal de possessão. Entende? A pessoa está mexendo com coisas que não deve mexer, está se envolvendo. Drogas, tudo. Com certeza, ali onde tem droga, onde tem maconha, onde tem gente, tem presença demoníaca, você pode ter certeza. Né? Porque eles instigam isso, eles instigam o vício, eles instigam que a pessoa se torne dependente química, dependente de drogas. Entende? Quando há dependência química, dependência de drogas, até o cigarro mesmo, ou a bebida alcoólica, tudo ali você vê a instigação demoníaca. Ele leva as pessoas a isso, ele conduz as pessoas a isso. No centro de Macumba, uma pessoa incorporada lá, um pai de santo, ele bebe 3, 4 litros de cachaça de uma vez. Entende? Cachaça pura. E os demônios levam as pessoas a fazer isso. Comer vidro, comer faca, comer lâmina, comer gilete. Né? É sinal de possessão demoníaca. Automutilação. Se autodestruir, como se ele leva a pessoa a se machucar, a se ferir. Tá? Então isso é indício de possessão demoníaca. Perda de pudor, né? A pessoa anda com pouca roupa, né? Mesmo no frio ela está com pouca roupa, tanto homem quanto mulher, pode acontecer. Sim, porque o espírito leva ela a andar assim, com pouca roupa, tal e tal. É capaz de praticar sexo em qualquer lugar, praticar sexo com pessoas desconhecidas, numa festa, numa balada, ele está lá, começa a dar uns beijos, de repente, pratica o sexo. Tem meninas que praticam sexo em pleno baile funk. Entende? Em pleno baile funk. Na parada gay, os gays lá praticam sexo na rua. Né? Muita gente já... Não aparece isso nas reportagens, mas muita gente que vai lá com câmeras escondidas flagram eles praticando sexo anal, sexo oral, lá no meio da rua. O que é isso? É manifestação demoníaca, tá? Perda de pudor. A pessoa não perde o senso de pudor. Eu não sei se ainda tem esse negócio que tinha esses bailes que as pessoas faziam de música eletrônica, como é que chamava? Rave. Tá. No rave também. Agora são os bailes funk, né? Agora são os pancadões. Né?
Fever tem. Há uns anos atrás tinha, não sei se ainda tem, tem ainda, Não é os reis, bom. casta-rei. Também acontecem manifestações assim. Chega Só uma essa hora, as droga, meninas tiram a parte de cima, já ficam lá tudo já Acho que 12 As dias. drogas. Um ano tem. tal, muita droga, tal. É Vai sinal ficar 2 de. dias. é. Eles só usando droga. É sinal é por instigação demoníaca e é sinal de manifestação demoníaca. A pessoa está oprimida ou já num estado de possessão demoníaca. Ela perde. Tem meninas assim, que acontece delas praticarem sexo numa balada, num baile, e elas depois não lembrarem. Pode ser que alguém tenha posto algo na bebida dela, um Boa Noite Cinderela, alguma coisa assim, acontece. Mas também pode ser um sintoma de possessão demoníaca. Ela tem sexo, às vezes até com 2, 3 pessoas numa festa, depois ela não se lembra. Entende? Então é um sinal de possessão demoníaca. Tá? A pessoa perde o senso de pudor, perde a vergonha mesmo. Ela se torna altamente que é a pessoa expansiva, a pessoa que não é tímida, né? A palavra. Extrovertida, mas só num nível fora de controle. Entende? Então é sinal de possessão demoníaca. Medo é sinal de opressão, então é muito ligado mais à opressão. Medo. Sim, muitos psicólogos chamam de síndrome do pânico, eu tenho medo de tudo, mas pode também ser um sinal de opressão demoníaca. A pessoa está perturbada por demônios. Medo sem angústia, né? Depressão, pode ser um sinal de opressão demoníaca. Tá? Sempre angustiada, sempre para baixo. Existe sempre... doença disso. Existe. Né? Mas pode ser também uma instigação demoníaca. Geralmente uma pessoa que não tem, vamos dizer assim, uma índole, um caráter, vamos dizer assim, pessimista, né? Mas aí de repente ela se porta dessa maneira, né? Sempre deprimida, sempre angustiada, sempre triste. Então pode ser um sinal de que a pessoa está sob uma opressão demoníaca. Pensamentos de suicídio, né? Está sempre falando de se matar, vou acabar com a minha vida, não aguento mais, tal. Eu falei aqui dos roqueiros que no auge da fama, no auge da riqueza, se matam, né? O Chester Bennington, né? do Linkin Park, o Kurt Cobain, lá em plena era grunge, né? No período mais onde estava muito o grunge, né? Estava no auge, o rapaz se mata, tá? Em 2016 se matou também um músico que também fazia parte desse movimento, só que ele se matou agora. Parece que o nome dele era o cantor do grupo Soundgarden, que era um dos grupos lá do grunge, né? No período do Nirvana, também se suicidou. Né? Então, o suicídio sempre vai estar ligado à instigação demoníaca. A pessoa oprimida ou possuída pode vir a se suicidar. Entende? Audição de vozes, visão de vultos, né? Sintomas que são muito confundidos com esquizofrenia, mas a pessoa tem. Isso é sinal de opressão, né? Opressão, pesadelos constantes, né? Pode ser um ataque que a gente às vezes tem, mas se é uma coisa constante, recorrente na vida da pessoa, é um sinal que ela está debaixo de uma opressão ou até mesmo de uma possessão. Tá? E os sintomas semelhantes ao ataque epilético.
né? Vamos abrir aqui em Lucas 9, 37 e 39. Vamos lá para o Evangelho de Lucas, que é o próximo. 9, 37 a 39. Todo mundo achou? 9,37. 9, 37 e 39. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem, dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsionando-o até espumar. E dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado. Tá? Aí tem, depois Jesus expulsa o espírito. Tá? Então esse convulsionamento é o que se poderia chamar de um ataque epilético. Então, a pessoa possuída pode manifestar os sintomas da epilepsia. Existe a epilepsia, a doença, a epilepsia é uma doença já que tem uma causa específica, mas ela pode ser também uma manifestação de possessão demoníaca. Tá? A pessoa que cai, espuma pela boca, se convulsiona, se debate no chão, entende? Grita. Faz uma cobra, assim. Então é um sintoma também de possessão. Geralmente quando se dá a confrontação com o Espírito Santo, com uma pessoa que está na autoridade do Espírito Santo ali, expulsando o Espírito, geralmente acontece isso. Pode vir a acontecer isso, dependendo do grau de possessão. Tem pessoas que você expulsa, pessoas dá uns tremeliques, assim, a maioria dos que eu expulsei foi assim. Comecei a orar para a pessoa de repente ela assim, e começa a afastar a sua mão, aí você vai lá, expulsa, aí a pessoa senta, toma um pouco d'água. Mas dependendo do grau de possessão, ela pode vir a dar esses showzinhos aí que o pessoal da libertação gosta tanto, né? Entende? Pode acontecer, dependendo do grau de possessão. Tá? A pessoa acaba caindo, rolando ali pelo chão, gritando, até o demônio sair. Mas só que geralmente acontece quando o demônio está se confrontando com uma pessoa realmente de Deus, que está ali na autoridade do Espírito Santo, um cristão cheio do Espírito Santo. Ele está ali efetuando uma libertação. Então o demônio sabe que vai ter que sair, mas ele vai fazer um estardalhaço. Mas ele tem que sair, porque ele sabe que vai ter que sair. Entende? Eu já expliquei também que tem muitas dessas igrejas aí de tidas de libertação, não vou falar nomes e tal, em que parece que é que nem a pegadinha, parece tudo já combinado. Não existe uma real libertação. Entende? Você vê esse pessoal na televisão conversando com o demônio, conversando. Gente, isso aí é fake. Pode ter certeza que é fake. A maioria. Não é porque Jesus casos. conversou com aquele lá, né? Qual é seu nome? Legião? Não, Jesus expulsou. Então, Jesus Aí o demônio pediu para que ele não mandasse. Numa outra versão, falou: não me manda para o abismo. Aí Jesus perguntou: qual é o seu nome? Legião, nosso nome. E o demônio falou: me permite então que eu vá lá. Aí ele foi, mas esse negócio que fazem que às Mas por vezes que vê na o televisão, demônio quis escolher ainda? Tinha que mandar ele logo pro plano. Jesus permitiu, por alguma razão ele permitiu. Às vezes é pra gente, entendeu? Talvez.
possibilidade. Lá na- tem na O igreja. foco, na verdade, de Jesus era a libertação daquela A pessoa. Bíblia ela fala pra Entende? gente entender as coisas de Deus. Então ele fez algumas questões que pra gente saber que pode acontecer assim. Na igreja eles falam, prende a mão, aí prende a mão, solta a mão, aí solta a mão. Aí faz a pessoa rolar, aí Aí cai no chão. agora vem pra cá, e a pessoa rola pra cá, e volta pra lá. Eu já vi. Gente, se realmente a pessoa está ali sob a atuação de um espírito maligno, isso seria no mínimo uma maldade do espírito da libertação fazer Pra isso com a machucar, pessoa. né? É um Porque desrespeito. machuca o corpo da Seria pessoa, uma né? maldade ele fazer isso. É um desrespeito. É um desrespeito E à até própria um pessoa, a show. falta de amor, assim. Se realmente aquela pessoa está sofrendo uma possessão e o cara faz isso com a pessoa, então Mas o existe, demônio obedece. ele não tem um mínimo de amor pela Obedece. pessoa. Quando ele vê que a intenção do cara é só fazer show, ele obedece mesmo. Será? Se o demônio tiver um propósito ali, Porque ele gosta, ele né, faz, dos seus ele das faz os atenções. shows, ele faz, E todo porque mundo naquele fica, né? lugar não está se pregando o evangelho. Então os demônios querem que aquele lugar continue. Porque ele não se prega o evangelho, ele se prega prosperidade, se prega outras coisas, outros falsos evangelhos. Então os demônios estão em conluio com esses lugares. Então eles vão ali, fazem um show, tal, mas eles nunca saem da pessoa. Sim, Aquela pessoa, Sim. toda semana aquela pessoa está ali se manifesta. se né? manifestando de novo. Entende? Entende? Mas eu não vou entrar aí nesse assunto, porque eu já falei até sobre isso com vocês. É, porque todo domingo a Tati estava lá, escutando demônios, e eles dizem, não, acho que ela está mentira. Mas nós estamos tratando realmente de libertação. Tem muita gente aí que como eu falei antes, a gente vai começar a visitar as famílias e conversar com as pessoas, interagir com as pessoas, a gente vai lidar com esse tipo de coisa. Eles têm que se preparar. Vai ser mais comum do que vocês gostariam, comum do que eu gostaria. Porque eu não gosto, tem cara que gosta, não, eu detesto. Eu também. Eu detesto ter que lidar com esse problema. Eu não gosto. Se eu for ter que lidar, é porque precisa. Eu preciso lidar porque está ali, você não pode deixar a pessoa naquela condição. Se ela se manifesta ali. Por exemplo, várias vezes eu fui orar por pessoas, assim, a pessoa, eu estou doente, pastor, estou sentindo mal. Vamos orar, ele coisa já me dá até um. Mas a gente tem que ajudar as pessoas. A gente não pode. Ah, não vem que você não quer. Não, você tem que ajudar a pessoa. Se você tem o Espírito Santo dentro de você, você tem a autoridade do Espírito Santo, você ajuda, expulsa que ele vai sair. Como eu falei, ele não respeita você, mas aquele que está dentro de você, ele respeita e muito. Respeito de que eu falo, ele tem medo. Ele não respeita, mas ele tem medo. Porque ele sabe que pode acontecer com ele se ele querer brincar com o Espírito Santo. Entende? Ele vai parar lá embaixo, lá onde eles não gostam, o abismo. O que o Espírito falou para Jesus? Por favor, não nos manda para o abismo. Ele sabe que ele vai pra lá. Então, se você ficar brincando muito, é lá que ele vai parar, no abismo. E o que vai para lá não volta mais. Ah, não volta mais? Por isso que eles não querem. Não volta mais. Ah, deveria dizer que eles também mandado pro abismo, mas Deus sabe o que faz. É porque você vê assim, legiões, fala, vai pro abismo, então não. Mas ele tem um propósito. Às vezes é para mostrar os corpos, aí é uma. Deu para entender então aqui, gente, o que Sim. acontece? Deus sabe de tudo. Se você tem algum amigo, uma amiga que você gosta muito, que está passando por esse problema, vai orando, vamos ver a possibilidade de a gente poder ajudar. Tá? Então é isso. Eu esqueci o óleo hoje.